Olá, cientistas do terceiro ano! Bem-vindos a mais um Ciência sobre Rodas na vossa casa. E então, como é que correu a vossa experiência de há 15 dias? As vossas plantas germinaram? Quais as que germinaram melhor? Eu posso-vos dizer que eu ainda não tive sorte. Talvez as sementes de pimento demorem um bocadinho mais a crescer. 15 dias não foram suficientes. Mas quem fez com feijões, de certeza que já cresceu alguma coisa. Na verdade, eu queria que vocês vissem que o sal na água não ajuda as plantas a germinar, a nascer. Muito pelo contrário, vai servir para que elas cresçam mais devagarinho. O sal é um contaminante, por isso é que também não há tantas plantas junto às zonas de praia. A água do mar, que é salgada, faz com que elas não cresçam muito bem. E o açúcar? É um bocadinho por aí. Se há muito açúcar, a água não está disponível para as plantas. Então elas também não gostam muito. Portanto, melhor água purinha e sem grandes químicos misturados. Hoje vamos continuar a falar sobre as plantas e vamos fazer a cromatografia de várias folhas diferentes. Mas o que é isto de cromatografia? Que palavra tão grande! Podemos separar esta palavra em duas partes. Cromato, que vem de cor, e grafia, que vem de registro. Portanto, será o registro da cor das folhas das plantas. Alguém já se perguntou porquê é que será que as plantas são verdes? Será que há lá alguma coisa que as faz ficar verde? Por exemplo, aqui os meus trevos, eles são verdes? Sim, nós olhamos para eles e vemos que eles são assim verdes. Pois é, nas folhas das plantas existe um pigmento, o pigmento é aquilo que dá cor, que se chama clorofila. A clorofila é verde. Bem, mais ou menos existem dois grandes tipos de clorofila. Clorofila A e clorofila B. Uma é mais verdinha, outra é mais amarelinha. E nós já vamos ver bem o que é que isto significa. Por exemplo, nós também temos a cor da nossa pele. Nós não somos verdes, não temos clorofila, mas temos um pigmento também que se chama melanina. É mais ou menos a mesma coisa, os pigmentos é o que dá cor àquilo que nós vemos. Okay? Então o que é isto da cromatografia? A cromatografia vai fazer com que nós percebamos a quantidade de clorofila A, clorofila B ou outros pigmentos que existem nas folhas das plantas. Então o que é que eu vou precisar para fazer a minha experiência hoje? Folhas, eu tenho trevos e alfaces, um almofariz e um pilão. Isto vai servir para macerar, portanto, para triturar. Se não tiverem, não há problema, apertam com um garfo ou esmagam com as mãos, não tem problema. Álcool, o álcool vai servir para libertar melhor o pigmento e também para o passo seguinte, que é que eu consiga absorver esse pigmento. E vou absorver como? Num papel absorvente. Neste caso vou ter filtro de café. Se não tiverem, podem usar papel de cozinha ou papel higiênico. Este papel de café, de filtro de café, acaba por ser melhor, que é um bocadinho mais resistente, só por isso. Então como é que isto se faz? No nosso triturador, almofariz e pilão, neste caso, vamos colocar as folhas. Vou começar aqui pelo trevo. Vamos tirar as folhas, não queremos os caules, ficam aqui de parte. Bem, até ter assim uma quantidade mais ou menos generosa. De seguida, vou colocar álcool. E vou triturar. Só esmagar e rodar, se tiverem este instrumento. Vou fazer este processo. Vou triturar até obter um líquido
esverdeado até eu não conseguir fazer mais. De seguida, com muito cuidado, vou colocar este líquido num frasquinho. Como podem ver, já tenho aqui o meu líquido. E então o que é que eu tenho que fazer a seguir? Já lá vamos. Eu vou preparar aqui mais umas folhas para nós. Vou usar folhas roxas, de alface roxa, que estão aqui, para nós vermos se encontramos alguma diferença. E, por exemplo, aqui os nossos amigos agriões. Vamos a isso? Não se esqueçam que têm sempre que limpar depois de usarem o triturador, ok? Depois do processo de trituração ou maceração estar completo, tenho 3 diferentes: os trevos, a alface roxa e os agriões. Eu agora vou cortar um pedacinho de papel de filtro e colocar aqui dentro o mais direito, o mais na vertical possível. Temos então 3 pedacinhos de papel de filtro e vamos colocar dentro dos frascos. Vamos ver o que é que acontece. Depois é só esperar um bocadinho. Está na hora de verificarmos os nossos resultados. Este é o trevo. Vou colocar aqui no meu quadro branco para podermos ver melhor. Mas quem diria? Na verdade, o trevo apareceu só com uma cor amarela. Mas a clorofila e as folhas não eram verdes? Vamos lá recordar. Vejam aqui o trevo. Não é verdinho? Pois é, mas a sua cromatografia, a sua cor de fundo, é amarela, como vocês podem ver. E aqui no meio, a alface roxa, vemos claramente algumas zonas. Uma zona roxa, que é um outro pigmento, uma zona amarela e outra mais esverdeada. Deixem-me cá espreitar para eu ver melhor. Pois é, temos verde, temos amarelo e temos o pigmento roxo. E do lado do agrião? O agrião é uma plantinha verde também, quase da cor do trevo. Mas podem ver que tem muito mais clorofila verde do que o trevo. Conseguimos perceber claramente as linhas que separam, é deste lado, as linhas que separam aqui o amarelo do verde. E assim, com este método muito simples, podemos perceber a quantidade, mais ou menos, de pigmentos amarelos e pigmentos verdes que encontramos nas plantas, embora aos nossos olhos, por exemplo, o trevo, que só aparece amarelo. Aqui na cromatografia é verde. Os nossos olhos veem o mundo de uma maneira um bocadinho diferente. Vamos pôr aqui lado a lado. Trevo, agrião. O agrião vemos claramente aqui nesta zona a linha verde a separar da linha amarela. E, na minha opinião, a mais bonita de todas, esta colorida, em que vemos o pigmento roxo, o verde e o amarelo de seguida. É só mais um segredo que as plantas têm para nos contar. Tem muitos, muitos mais. E ao longo das vossas aulas de ciências sobre rodas, vamos explorar muito mais coisas que temos para aprender. Até à próxima, vemo-nos por aí!